Olá, meus amores. Vamos falar um pouquinho sobre as mágicas. O que é mágica para você, né? O quanto você está de fato disposto a receber as mágicas do universo, o quanto você está disposto a de fato receber do universo. E o que eu quero trazer nesse vídeo, né? Muitas vezes vocês me perguntam assim, como é que eu posso me conectar com essa energia, né? Como é que eu posso me conectar com essas respostas? Muitas pessoas usam as ferramentas das perguntas esperando uma resposta e a gente fala muito de que as perguntas nos conectam com uma consciência. Mas a gente precisa estar atento, né? Para perceber esses sinais, para perceber o que o universo está trazendo para a gente. E às vezes são pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente não se atenta, não se apega ao detalhe, né? E aí aquilo acaba passando, e aí você fala, nossa, eu não sou presenteado, eu não recebo presentes do universo, nada de diferente acontece na minha vida, eu faço perguntas e as coisas não vêm. O quanto que você resiste e reage às situações, ainda tentando controlar as situações para que elas sejam do seu jeito, né, da sua forma. Então, assim, o que eu quero trazer para esse vídeo, alguns exemplos bem simples mesmo, para que vocês comecem a abrir esse receber, para que vocês comecem a prestar atenção de quando você faz perguntas e você solta o controle de que as coisas sejam exatamente do jeito que vocês querem, como então você pode se conectar com essas mágicas, né? E elas podem ter diversos tamanhos, na verdade isso é uma etiqueta, né? Mágica é mágica, mas não tem mágica grande ou pequena, mas se assim você acredita, ok. Então, como se conectar com essas mágicas, sejam elas grandes ou pequenas? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo nessas 2 últimas semanas, né? Amanhã nós temos uma classe de barras em São Paulo, que vai ser num lugar super delícia. E a priori essa classe não ia ser lá, ela ia ser no mesmo local do mês passado, na Avenida Paulista. Porém, quando eu fui me conectar ali com o local que eu havia pré-reservado, eu fui pedir 2 coisas muito simples para a pessoa, né? Eu falei, olha, eu queria deixar mais livre de cadeiras, né, o ambiente, para ficar mais confortável para as pessoas e as macas também. E eu gostaria de pedir para você dar uma atenção especial ao chão, na limpeza do chão, porque da última vez estava realmente bem sujo. E, enfim, né, para que fique mais confortável para as pessoas, né? E o rapaz, né, que fez as locações para mim, que fez a locação para mim no mês passado, eu já tinha percebido em algum momento, alguns momentos que a gente conversava, ele um pouco ríspido e reclamando, né, do período da quarentena, que perdeu salas e que diminuiu salas. E aí, quando eu fui pedir isso para ele, eu já pedi com toda a delicadeza, todo o cuidado. Então, o que eu recebi de retorno, né, pelo WhatsApp foi: isso é muita exigência, eu prefiro que você procure outro lugar, né? E na hora que eu li aquilo, naqueles primeiros 3 segundos, é óbvio que sobe aquele calorzinho, né? E eu comecei a pensar e já ia entrar no julgamento. Falei, opa, deixa eu aproveitar e usar as minhas ferramentas aqui, né? Interessante ponto de vista que ele tem esse ponto de vista. E eu só respondi, ok. E eu pensei, bom, então há algo mais grandioso aí para mim. Universo, o que há de mais grandioso para mim agora? Em que local que eu posso fazer essa classe com facilidade, alegria e glória, que eu possa levar ainda um ambiente mais agradável, mais confortável para os meus alunos. E 2 dias depois eu me conectei com uma colega do Rio, dando classe em São Paulo, e eu olhei e falei, nossa, que lugar gostoso. E aí eu, né, falei com ela, me conectei com o pessoal desse espaço, fiz uma reunião e acabei fechando terça-feira, ou seja, 4 dias antes da classe acontecer, eu fechei o espaço em São Paulo, que vai ser um lugar incrível, depois vocês vão ver as fotos aqui ao longo da semana. Então, assim, o que eu quero dizer com isso nesse primeiro exemplo? Eu não resisti e reagi, né? A Juliana lá do passado, primeiro já ia ficar brava com a resposta da pessoa. Já ia querer brigar, já ia querer falar, poxa, mas tá vendo, tô pagando e você não quer, não tá a fim de trabalhar, não tá a fim de vender,
né? Eu ia entrar nesse ponto de vista, possivelmente ia bater boca com a pessoa. Eu falei, não vou resistir nem reagir, né? E aí eu volto para usar as ferramentas da pergunta. Então, o que tem de mais grandioso? Onde vai ser essa classe? Onde vai ser contribuição para mim e para os meus alunos que essa classe seja realizada? E aí sim eu abro espaço para me conectar com algo mais grandioso, percebe? Então, eu vou gastar menos do que eu gastei no mês passado. O lugar é incrível, extremamente limpo, confortável, em meio à natureza, numa excelente localização de São Paulo. Então esse é o primeiro exemplo que eu queria trazer para vocês. E hoje, outra coisa simples, mas veja como a gente pode sempre estar percebendo os detalhes, né? Eu precisava imprimir alguns documentos justamente para essa classe de amanhã, que eu havia esquecido. E aí eu fui num lugar perto, né, da onde eu faço os meus atendimentos, vi que tinha cópias e pedi para imprimir. E o pendrive não conectava com aquela impressora, e a hora que o rapaz foi imprimir, não tinha como imprimir porque o documento estava em Word, ele só imprimia se estivesse em PDF, eu não estava com o computador. E eu falei, ok, existe outro lugar por aqui para imprimir? Ah, só lá em tal lugar, na rua tal, mas não é longe, você pode imprimir ali. E eu, ok, peguei o pendrive, fui me dirigindo para o endereço que ele deu. E aí eu falei, como seria eu achar um outro local ainda mais próximo, né, que eu não precise andar tanto, né? E que possa contribuir comigo com facilidade, alegria e glória para que eu faça essas impressões, né? No que eu falei isso, mas não deu 2 segundos, eu olho para o outro lado da rua, tem lá, gráfica. Eu falei, bom, será que é uma gráfica que imprime pequenos documentos ou só faz, né, folder, material gráfico? Mas deixa eu ir lá perguntar. Eu fui lá, não, imprimimos e tal. E imprimi aquilo com facilidade. Não tive que ir até o endereço que o rapaz me passou, ou seja, andei menos. E cada cópia no outro local era 80 centavos a folha. E aí eu cheguei nesse local e falei, qual que é o valor? Ah, 50 centavos. Então, assim, percebe? Você pode olhar para isso e falar assim, nossa, mas que coisa boba, que idiota, né? Que bobagem isso. Mas são essas bobagens que às vezes a gente não repara no nosso dia. E aí a gente vive uma vida com mais peso, com mais dificuldade. Cria complicação, cria briga, cria discussão, né? Aí a gente vai para casa ficar chateado porque respondeu para a pessoa e aí se sente culpado porque, né? E todo esse processo, todo esse fluxo de pensamento, sentimento, emoção, que o ser finito vive. Quando a gente sai desse ser finito, se conecta com o nosso ser infinito e abre possibilidades, não resiste, não reage ao que está vindo, você consegue se conectar com facilidade, alegria e glória, com algo mais grandioso, com algo de mais contribuição, né? Então, assim, como seria vocês pararem de resistir, reagir, definir como as coisas são, porque quando a gente define a gente já conclui e não abre espaço para mais nada, para nenhuma outra possibilidade, né? Como seria deixar de controlar e deixar de fato o universo trazer novas e grandiosas possibilidades para a sua vida. Que tal? Fica esse convite para vocês começarem a se conectar com as pequenas mágicas que acontecem todos os dias na vida de vocês e talvez vocês não estejam prestando atenção, tá bom? Um grande beijo, um excelente fim de semana.